De mansões sinistras escondidas no meio da floresta até cidades inteiras deixadas para desmoronar em silêncio, o mundo está cheio de lugares esquecidos com histórias que pedem para ser contadas. Algumas dessas estruturas estão preservadas como se tivessem sido reconstruídas. Outras foram abandonadas às pressas, congeladas no tempo como cenas de um filme. Aqui estão as 20 estruturas abandonadas mais estranhas descobertas recentemente. Número 20, o Guardião das Badlands, em Alberta, no Canadá. Existe uma faixa de terra especial em Alberta que, vista do chão, parece ter formações rochosas comuns para aquela região. Mas, ao olhar de cima, a coisa muda completamente. De repente você enxerga o que parece ser uma escultura gigantesca esculpida no solo. A ironia é múltipla. A história nos mostra que várias culturas criaram figuras e estruturas gigantes visíveis apenas do céu, como as famosas linhas de Nazca. Só que neste caso, o Guardião das Badlands, que se parece com um nativo americano, não foi feito por mãos humanas. Na verdade, essa imagem foi criada pela erosão natural da região. É difícil acreditar que algo tão impressionante tenha surgido apenas com o tempo e o desgaste das pedras. E mesmo assim, lá está. A natureza já moldou muitas obras icônicas ao longo dos séculos, e essa é só mais uma que a humanidade passou a admirar como arte. Infelizmente, existe uma segunda ironia nesse caso. Uma linha que corta a estrutura ao meio, com um buraco bem no centro. Essa linha é uma estrada de terra, e o buraco é um poço utilizado pelas pessoas. É difícil culpá-las. Água é um recurso essencial. Curiosamente, essa formação só foi descoberta com a chegada do Google Earth nos anos 2000. Desde então, virou uma das anomalias geográficas mais populares vistas do espaço, frequentemente comparada com os rostos que alguns dizem enxergar em Marte. Um lembrete poderoso de que, com tempo suficiente, a natureza é capaz de criar obras tão grandiosas quanto as dos melhores artistas. Número 19. Estruturas em forma de roda na Jordânia. É até engraçado o quanto o nosso mundo se revelou quando começamos a vê-lo do alto, em vez de cara a cara. Encontramos tantas coisas diferentes que é até difícil acreditar. Um exemplo claro são as rodas de pedra encontradas perto do oásis de Azraq, na Jordânia. Mas não são apenas algumas, são centenas, e todas feitas com pedras. Essas rodas têm entre 25 e 70 metros de diâmetro e foram construídas há cerca de 2.000 anos. Ou seja, houve muito planejamento e esforço envolvido. Mas por quê? A primeira teoria era que fossem cemitérios, o que faria sentido, considerando os métodos de sepultamento antigos. Porém, estudos mais recentes colocaram essa hipótese em dúvida. E para deixar tudo ainda mais intrigante, cada roda tem um desenho diferente. O que leva alguns a acreditar que elas tinham funções astronômicas, e não funerárias. Outro detalhe curioso: vistas do chão, essas estruturas nem parecem grandes coisas. Só quando vistas de cima é que revelam seu verdadeiro formato. Isso levanta a questão: será que os construtores fizeram isso de propósito, para que ninguém interferisse? Seja como for, o fato de essas construções terem sobrevivido por 2.000 anos e ainda assim continuarem um mistério diz muito. Número 18. A cidade submersa de Baiaé. Agora vamos falar de um tipo clássico de estrutura abandonada. Uma que não foi deixada para trás por vontade própria, mas porque a natureza decidiu interferir. Existem muitas cidades submersas na história, geralmente vítimas de desastres naturais como terremotos e tsunamis. Quando são redescobertas nas profundezas do oceano, é sempre algo impressionante. A cidade submersa de Baiaé se encaixa perfeitamente nesse perfil. Um dia, ela foi parte do Império Romano, conhecida por ser o destino favorito da elite. Não se tratava de crimes ou guerras. Baiaé ficou famosa por ser a Las Vegas da Roma Antiga, onde os ricos e poderosos iam para aproveitar ao máximo os prazeres que a cultura romana tinha a oferecer. Imperadores como César e Nero frequentavam suas águas termais naturais e outras extravagâncias. Mas o que levou essa cidade ao fundo do mar? Foram 2 eventos. Primeiro, ela foi saqueada e abandonada. Depois, os mesmos respiradouros vulcânicos que alimentavam suas águas quentes fizeram o nível do mar subir até engolir tudo. Hoje em dia, os restos da cidade podem ser visitados em um dos poucos parques arqueológicos submersos do mundo. É possível fazer o passeio num barco com fundo de vidro, ou, se preferir mergulhar, praticar snorkel, ou até mesmo mergulho com cilindro para ver tudo de perto. Número 17. A Ilha Hashima. Agora vamos para o Japão conhecer a Ilha Hashima, um lugar abandonado bastante famoso.
Mas antes, vale refletir. Por que lugares antes cheios de vida são abandonados de repente? A resposta depende do local, das pessoas e, principalmente, das circunstâncias. No caso de Hashima, os moradores tinham uma vida estável, até que precisaram recomeçar em outro lugar. Durante a industrialização do Japão, a ilha abrigava uma mina de carvão submarina, que gerava muito emprego. Por isso, foi transformada numa espécie de vila para os mineiros e suas famílias, uma solução prática, mesmo que temporária. A mineração começou em 1887, mas por volta de 1974 a mina fechou e, sem trabalho, todos foram embora. A ilha ficou abandonada por muito tempo, até que nos anos 2000 passou a atrair visitantes interessados em turismo alternativo. Se a aparência da ilha parece familiar, é porque ela serviu de cenário para o filme Skyfall, do James Bond, e também já apareceu em várias outras produções. Número 16. Pripyat. É com um peso no coração que falamos sobre Pripyat, uma cidade que não fez nada de errado, mas acabou condenada por estar no lugar errado. Ela ficava perto da usina nuclear de Chernobyl. E todos sabemos como essa história termina. Antes do desastre, Pripyat era uma bela cidade soviética, reconhecida por sua qualidade de vida. Tinha até roda gigante e sua população cresceu até chegar perto dos 50 mil habitantes. Mas quando aconteceu o acidente nuclear de 1986, todos foram evacuados às pressas, sem tempo para levar quase nada. Pense nisso, um dia tudo está bem, e no outro o governo aparece dizendo que você precisa sair agora porque está em risco de contaminação. E pior, descobrir depois que nunca mais poderá voltar. Mesmo hoje, a radiação ainda impede que Pripyat seja habitada novamente. Ainda que não ofereça mais risco imediato, a cidade segue completamente deserta. Muitas histórias foram contadas sobre ela, incluindo lendas sobre o que ainda vive por lá. Livros, filmes e até videogames já usaram Pripyat como cenário. Porque, por mais triste que pareça, tragédias como essa acabam se tornando um terreno fértil para histórias dramáticas e fictícias. Número 15. A cidade fantasma de Rhyolite. Vamos falar agora de um tipo clássico de estrutura abandonada, cidades fantasmas. E mais especificamente, de uma que surgiu por causa da corrida do ouro nos Estados Unidos. A mais bem preservada das construções reconstruídas é a antiga estação ferroviária da cidade. Rhyolite nasceu no início dos anos 1900, depois que foi descoberto um grande veio de ouro nas proximidades. Em pouco tempo, milhares de pessoas invadiram a região para tentar a sorte. E por um tempo, tudo parecia dar certo. O industrial Charles M. Schwab comprou a mina Montgomery Shoshone em 1906 e investiu pesado em infraestrutura, com encanamento de água, linhas de energia elétrica e uma ferrovia que atendia tanto a cidade quanto a mina. Era uma cidade próspera, até que o ouro acabou. Depois disso, uma série de pequenos desastres e a dificuldade de vida na região acabaram afugentando os moradores, e assim nasceu mais uma cidade fantasma. Em 1920, apenas 15 anos depois do início do boom, quase ninguém restava por ali. Número 14. O Coelho Gigante. Em 2005, os moradores de Artesina, na Itália, ficaram chocados ao ver que, de alguma forma, um coelho rosa gigante tinha aparecido nas colinas próximas à cidade. A pergunta era inevitável. O que aconteceu aqui? Na verdade, tudo foi obra de um coletivo artístico que quis dar um toque surreal ao cenário montanhoso. Quase como se fosse uma versão real de As Viagens de Gulliver. O mais curioso é que o coelho gigante de pelúcia foi feito já com a ideia de que iria se decompor naturalmente com o tempo. A previsão era que ele durasse até 2025. Mas na prática, ele já estava praticamente desaparecido em 2016. Parece que hoje em dia não se fazem mais coelhos gigantes como antigamente. Número 13. O aeroporto de treinamento e transição Dade Collier. É estranho pensar num aeroporto como uma estrutura abandonada, afinal eles são essenciais para o mundo moderno. E tecnicamente precisamos de tantos quanto possível para abrigar os aviões que cruzam os céus todos os dias. Mas nem todos os aeroportos têm a mesma utilidade. E este aqui nunca teve muita. O aeroporto foi construído no meio dos Everglades, na Flórida, o que já era uma escolha ousada. E mais, ele foi planejado para ser o maior aeroporto do mundo, lá no fim da década de 1960. A ideia era ter várias pistas de pouso e prédios enormes que sustentassem esse título. Mas aí veio o problema. O modelo de avião que seria fundamental para justificar o projeto da Boeing acabou fracassando.
E somado a isso, surgiram preocupações ambientais sérias. Resultado? As obras foram interrompidas e nunca retomadas. Hoje, o local serve basicamente para treinos de pilotos. E dizem que até os crocodilos gostam de passear por lá. Pelo menos alguém está aproveitando o espaço. Número 12. A escola primária Annie Little. Mais um tipo de estrutura que a gente não costuma associar com abandono, uma escola. Mas como vimos no caso do aeroporto anterior, o contexto faz toda a diferença. A escola primária Annie Little, localizada em Jacksonville, na Flórida, funcionou por décadas. Ela foi inaugurada em 1915 e por muito tempo atendeu normalmente a comunidade. Mas a partir dos anos 1950, a expansão urbana levou à construção de grandes rodovias que passaram ao lado e por cima da escola. Isso causou uma série de problemas. O barulho constante atrapalhava as aulas e o acesso se tornou cada vez mais complicado para pais e alunos. Como resultado, a escola foi fechada. Depois disso, passou a ser usada apenas como depósito, até que pegou fogo. O incêndio destruiu parte do telhado e deixou a estrutura ainda mais vulnerável. Com o tempo, a natureza foi tomando conta do prédio. Hoje, só restam ruínas. A única razão pela qual o prédio ainda não foi demolido é que algumas organizações têm lutado para que ele se torne um marco histórico. Com sorte, eles vão conseguir. Número 11. O Hotel Abandonado, Ryugyong. Esse aqui é um clássico entre os edifícios abandonados e continua em pé por todos os motivos errados. Estamos falando de um hotel localizado na Coreia do Norte, criado com a intenção de impressionar o mundo e bater recordes. A construção começou em 1987, com apoio da antiga União Soviética. Mas quando a URSS entrou em colapso em 1991, a Coreia do Norte mergulhou em dificuldades financeiras sérias e as obras do hotel foram paralisadas repetidas vezes. A estrutura externa, com 105 andares, foi concluída, mas o interior nunca foi finalizado. O prédio ficou vazio por mais de 30 anos. Só em 2008 ele recebeu cobertura de vidro, e mesmo assim disseram que seriam necessários cerca de 2 bilhões de dólares para terminar tudo. Hoje, o hotel ainda faz parte da paisagem urbana de Pyongyang, mas continua sem funcionar, e dificilmente alguém vai se hospedar ali algum dia. Por isso, acabou ficando conhecido como o Hotel da Perdição. Número 10. As moradias nos penhascos de Mesa Verde. A história da moradia humana é cheia de soluções criativas. E poucas são tão engenhosas quanto as casas escavadas nos penhascos de Mesa Verde, no Colorado. Elas mostram a inteligência dos antigos povos na hora de construir um lar que ficasse protegido do sol e, ao mesmo tempo, oferecesse espaço para viver. Essas construções não eram apenas casas simples. Incluíam verdadeiros palácios de pedra, todos encravados nos paredões rochosos. O motivo do abandono? O povo que vivia ali, os ancestrais Pueblo, decidiu migrar mais para o sul, rumo à região que hoje é o estado do Novo México. Mas as casas nos penhascos permanecem praticamente intactas até hoje. E sim, você pode visitar esse lugar se quiser ver de perto como essas pessoas viviam há centenas de anos. Número 9. O Triângulo Australiano. Lembra quando falamos sobre como observar o mundo do alto revelou coisas incríveis? Pois é. Mas isso também trouxe alguns mal-entendidos. Às vezes, o que se vê lá de cima parece tão estranho que muita gente começa a pensar em teorias nada convencionais. Foi o que aconteceu em 2007, quando uma imagem capturada na costa da Austrália mostrou um triângulo misterioso no oceano. A forma se destacava nitidamente do entorno, e logo começaram os rumores. Seria uma nave alienígena? A imagem foi registrada pelo Google Earth e parecia mostrar um objeto triangular com luzes brilhantes pairando sobre as águas. Muitos entusiastas de OVNIs acreditaram que fosse uma aeronave militar secreta, ou até uma nave extraterrestre, por se parecer com os famosos triângulos negros avistados em várias partes do mundo. Mas os especialistas e céticos logo deram outra explicação. Aquilo era apenas um lens flare, ou reflexo de lente. Um efeito comum na fotografia por satélite, quando a luz solar se reflete nos componentes internos da câmera e cria formas artificiais. Pelo menos, é isso que o governo quer que você acredite. Número 8. A Vila dos Espantalhos de Nagoro. O Japão é conhecido por ter uma cultura muito única, e às vezes um tanto curiosa. Mas mesmo para os padrões japoneses, a história da Vila de Nagoro é bem inusitada.
Essa era uma vila como qualquer outra, com moradores e vida normal. Mas com o passar do tempo, e à medida que o Japão foi se urbanizando, muita gente se mudou para cidades maiores. A vila foi ficando cada vez mais vazia, e isso entristeceu os poucos que restavam. Foi então que uma moradora teve uma ideia peculiar. Começou a fazer espantalhos artesanais para representar os antigos habitantes. E não parou por aí. Logo havia espantalhos em todos os cantos, nas ruas, nas escolas, até em pontos de ônibus, ocupando os espaços de quem tinha partido. Chegou um momento em que havia 10 espantalhos para cada pessoa viva na vila. E para completar, passaram a fazer festivais para atrair visitantes que quisessem ver de perto os novos moradores. Pode parecer estranho. Mas se isso ajudou a trazer vida de volta à vila, quem somos nós para julgar? Número 7. A estação City Hall Loop, com o passar do tempo, qualquer lugar pode acabar se tornando uma estrutura abandonada, até mesmo uma estação de metrô em plena Nova York. Esse é o caso da estação City Hall Loop, uma das 28 originais do sistema de metrô da cidade. Por estar logo abaixo da prefeitura, sua localização era estratégica. Mas com o crescimento da cidade, a estação se tornou pequena demais para suportar os novos trens e o aumento de passageiros. E como não podia ser expandida, acabou sendo deixada de lado. Quando a estação Brooklyn Bridge foi inaugurada, ela basicamente substituiu a City Hall Loop. Mas a antiga estação não foi destruída, e hoje é considerada um marco histórico da cidade. Com o estado atual do metrô de Nova York, é inevitável se perguntar quantas outras estações vão acabar tendo o mesmo destino. Número 6. O Hospital Billits-Heilstätten. Localização é tudo quando se trata de hospitais militares, e o Hospital Billits-Heilstätten, na Alemanha, foi considerado perfeito para isso. Tanto que foi utilizado nas 2 guerras mundiais. Inclusive, um certo líder alemão chegou a ser tratado lá. E sim, você provavelmente já adivinhou quem era. Ninguém sabe exatamente por que o hospital foi abandonado, mas existem várias teorias. Uma delas envolve assassinatos ocorridos no local, incluindo crimes cometidos por um serial killer famoso. Outra teoria diz que algumas pessoas que iam até lá apenas para tirar fotos nunca voltavam. Naturalmente, isso deu origem a uma série de rumores de que o lugar seria mal assombrado. Nenhum deles foi confirmado, mas mesmo assim, o hospital segue atraindo visitantes curiosos, determinados a ver com os próprios olhos se há ou não algo de sobrenatural por lá. Número 5. A Torre Inacabada Saturn Unique. Lembra daquele hotel norte-coreano que mencionamos antes? Aquele que nunca foi finalizado por problemas financeiros? Pois é, ele não está sozinho. A Tailândia também tem sua versão. A Torre Saturn Unique, em Bangkok. Esse arranha-céu chegou a ter cerca de 80% da obra concluída, mas foi abandonado repentinamente por conta de dificuldades econômicas. Imagine trabalhar anos num projeto gigante, ver tudo quase pronto, e então, por falta de verba, ser obrigado a parar. É de partir o coração. Hoje, a Torre Inacabada virou praticamente um símbolo de frustração. Ela domina o horizonte da cidade, mas está completamente vazia. Em vez de servir ao propósito original, virou ponto de encontro para exploradores urbanos e fotógrafos alternativos. Algumas coisas são mesmo tristes de ver inacabadas, especialmente quando tinham tanto potencial. Número 4. O Hospital Hellingley. Aqui temos outro hospital abandonado, mas dessa vez com um fim menos trágico e mais melancólico. Localizado em East Sussex, na Inglaterra, o Hospital Hellingley foi criado como uma alternativa a outra instituição psiquiátrica da região, que já estava superlotada. Com instalações maiores e até uma linha de trem exclusiva, o hospital oferecia bastante conforto e segurança para os pacientes com problemas de saúde mental. Durante um bom tempo, ele funcionou perfeitamente. Mas com o passar dos anos, o número de pacientes foi diminuindo, o que levou ao encerramento das atividades. Desde então, o prédio está lá, vazio, silencioso e esquecido. Número 3. A usina nuclear de Satsop. A usina nuclear de Satsop foi construída a oeste de Olímpia, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A ideia era ambiciosa: criar um complexo com 3 reatores gerando energia para a região. Um deles chegou a ser totalmente finalizado, mas os outros 2, nem tanto. Então, por que o projeto foi interrompido? Na verdade, ele não foi apenas pausado, foi cancelado por completo.
Após alguns acidentes nucleares acontecerem em outras partes do mundo, a opinião pública americana se voltou contra esse tipo de energia. Como consequência, as obras foram congeladas. Hoje, os prédios da usina fazem parte de um parque tecnológico, e só para tranquilizar, não há risco algum de derretimento nuclear. Mesmo abandonados, os reatores nunca chegaram a ser ativados. Número 2. O prédio com símbolo nazista. O próprio nome já entrega o problema aqui, e é exatamente o que você está pensando. Mas há algumas surpresas nesse caso. O prédio com formato semelhante ao símbolo da Alemanha nazista não fica na Alemanha e não foi projetado por ninguém ligado ao Terceiro Reich. Na verdade, essa construção está em San Diego, na Califórnia, dentro de uma base da Marinha dos Estados Unidos. O mais irônico é que o arquiteto responsável admitiu que sabia como a construção ficaria vista de cima, mas insistiu que não era aquele símbolo. Suas justificativas, no entanto, não convenceram muita gente. O complexo é composto por 4 prédios em formato de ilha, dispostos ao redor de um pátio central. Do chão, não parece nada demais, mas do céu, o formato é inconfundível. Com a popularização de imagens por satélite, especialmente com o Google Earth, a controvérsia veio à tona. Em 2007, a Marinha destinou cerca de $600 mil para tentar disfarçar o desenho, com reformas e alterações na paisagem. Mas mesmo assim, a silhueta ainda é visível do ar, e continua sendo um dos casos mais polêmicos de simbolismo não intencional na arquitetura moderna. Agora é hora do tópico curioso. Imagine sair para caminhar e topar com isso. Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher da Estônia. Ela decidiu fazer uma viagem de fim de semana para o interior e, durante uma caminhada matinal pelo campo, deu de cara com um edifício colossal completamente abandonado. Parece que aquilo era um antigo laboratório de pesquisa, intocado há décadas. É claro que isso despertou muita curiosidade sobre o que poderia haver lá dentro, mas o governo decidiu manter tudo em segredo. Direito deles, talvez, mas isso só deixa as pessoas ainda mais intrigadas. E você, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Os Fortes de Maunsell. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido estava em alerta total contra possíveis ataques da Alemanha. Para reforçar sua defesa, decidiu criar algo especial: fortes armados construídos direto no meio dos estuários do rio Tâmisa. Esses fortes, chamados de Maunsell, foram utilizados tanto pelo Exército quanto pela Marinha Real para detectar ataques aéreos, monitorar navios e evitar que minas fossem colocadas nas águas, o que poderia colocar em risco navios que entravam e saíam dos portos britânicos. Apesar da aparência simples, eles funcionaram muito bem, mas quando a guerra acabou, os fortes perderam sua utilidade e foram desativados. Com o tempo, passaram a ser ocupados por transmissoras de rádios piratas que usavam as estruturas para fugir da fiscalização. E assim, encerramos nossa jornada pelos lugares abandonados mais estranhos do mundo, redescobertos após anos ou séculos de silêncio. Qual dessas estruturas você achou mais fascinante? Qual delas você gostaria de visitar pessoalmente? Ou será que existe algum outro lugar esquecido que merecia ter entrado nesta lista? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!